E aí, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Para quem estiver escutando mais essa aula, ou vendo, na verdade, mais essa aula, escutando não, né? Aula 3 aqui para vocês, dessa minissérie em relação às funções de Bessel. E na última aula, nós paramos na famigerada EDO, né? A equação diferencial ordinária de Bessel, que é esta equação y duas linhas mais 1 sobre x y' mais 1 menos 1 menos m quadrado sobre x quadrado y igual a zero. Como vocês estão vendo aqui em roxo também, né? Enfim, nós chegamos nessa equação e qual foi o objetivo disso tudo, né? Tratar a EDP de Helmholtz para uma EDO, que no caso é a EDO de Bessel. E agora nós queremos resolvê-la, né? Nós chegamos na equação a partir de toda aquela análise vetorial, mas agora eu quero chegar na solução dessa equação. A gente vai utilizar o método de Frobenius, como vocês vão ver, né? Primeiramente, eu quero dizer que esse m, que era uma constante de separação que nós estávamos utilizando lá desde o começo, eu quero que ele vá para um mi, ou seja, eu quero que m seja mi, e mi agora vai tomar valores reais, tá certo? Bom, então aqui nós vamos ter a EDO de Bessel de ordem mi. Por enquanto, não muita coisa mudou, somente a escala, né, do mi, que antes, se eu não estou enganado, o m era um valor inteiro, agora ele será real. Então, nós queremos soluções para essas funções, que são chamadas de funções cilíndricas. E funções cilíndricas justamente porque essa equação advém principalmente de problemas físicos cuja geometria é cilíndrica. Bom, considere a solução da equação diferencial de Bessel sob a forma de uma série de Frobenius. E aqui eu quero fazer um adendo também. Com relação à série de Frobenius, eu não vou fazer uma demonstração muito elaborada, né, acerca de como funciona este método. Mas no livro que eu estou acompanhando, né, para fazer esta mini aula, esta minissérie, essa apresentação da função de Bessel, que é o Butkov, Física Matemática, ele descreve muito bem como funciona esse método e creio eu que muitos livros de equação diferencial possuem, falam muito bem sobre esse método. Nesse caso, equações diferenciais de segunda ordem, viu? Pelo menos eu vi no livro e aprendi dessa maneira, pelas de segunda ordem. Mas primeiramente, o que é que nós precisamos fazer para considerar uma solução dessa equação diferencial sobre uma série de Frobenius? Nós estamos supondo que existe uma solução y que tenha essa cara, né, uma série de potência com a constante an e com x s mais n, tá beleza? Nessa série que vai de 0 até infinito. Para essa equação que eu estou reescrevendo, tá beleza? Nesse caso, a única diferença aqui que eu fiz é que esse termo estava 1 menos mi quadrado sobre x quadrado. Eu só passei o mínimo, tá? E multipliquei por x quadrado. Ou melhor, eu só multipliquei por x quadrado, né? Então, se você chegar aqui e multiplicar por x quadrado, o x vem para cá, aqui fica um x quadrado para cá, aqui. Eu esqueci que vocês não estavam vendo a ponta da canetinha. Vem um x para cá e aqui fica x quadrado, né? Quando eu multiplico por x quadrado. Enfim, a gente tem essa forma que é a equação diferencial de Bessel. E primeiro, para esse método, nós precisamos calcular quem vai ser a derivada primeira e quem vai ser a derivada segunda, já que na nossa equação está presente a derivada segunda e a derivada primeira.
para essa função que eu estou dizendo que é a solução da equação. Então, eu tenho que essa é a solução, eu vou derivar. Quando eu derivo, vai ser pela regra de potência, né? Em que o S mais N vai cair na regra do tombo, e eu vou tirar 1 do índice de potenciação de x. O mesmo vai acontecer para y duas linhas, a questão é que tem que se lembrar que esse agora vai vir aqui para baixo, multiplicando com S mais N. Somente isso, né? Mas vocês já sabem de cor. Eu vou tirar mais 1, tirar mais 1, então fica menos 2. Essas são as soluções. Agora eu vou substituir na equação diferencial em questão, que é esta daqui. Quando eu substituo, eu tenho que x² vai ficar multiplicando y duas linhas. Y duas linhas, que é dado pelo último cálculo que fizemos. X multiplicando por y'. E aqui eu vou ter x² menos mi² multiplicando y, que é a função inicial que demos como solução. Tudo isso igual a zero. Tá, joia? Agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou somar os termos que são semelhantes. Porque percebam o seguinte, eu tenho aqui x² e aqui dentro do somatório eu também tenho x. E aqui ele está elevado a um s mais n menos 2. Então, quando eu passo o x multiplicando esse somatório, eu posso passar para dentro do somatório o x², e aqui vai ficar menos 2 mais 2 vai ser igual a zero. Então, esse somatório, né, do x vai resultar então só de s mais n na potência. A mesma coisa acontece aqui. Aqui eu tenho x elevado a 1. Quando eu passo aqui para dentro do somatório, o menos 1, entre aspas, desaparece, também sobra s mais n. E aqui eu tenho também um x de s mais n. A diferença é que isso só vai acontecer para o mi², já que o mi, embora ele esteja potenciado, né, ele não é a mesma base de x. O que é a mesma base de x aqui vai ser o x², que multiplicando o x² resultará em x elevado a s mais n mais 2. Talvez tenha sido um pouco rápida a explicação, mas vocês vão ver com mais detalhes aqui. Deixa eu só ir apagando. Eita. Pronto, deixa eu só ir apagando. Vocês vão ver com mais detalhes agora. Então, eu vou ter que em evidência ficam estes termos aqui com o x elevado a s mais n, desse e desse com mi². Coisa que eu representei aqui. Essa dá y duas linhas, y' e o mi² estão aqui, de x elevado a s mais n, com a constante an sendo multiplicada. E aqui eu vou somar com a série de s mais n mais 2, quando multiplico por x². Tudo isso igual a zero. E aqui eu vou fazer uma breve mudança que é comum quando se está resolvendo equações diferenciais pelo método de Frobenius, onde eu tenho o somatório de an de x elevado a s mais n mais 2, onde n vai de zero. E nesse caso, eu quero substituir o n mais 2 por n', e n' vai de 2. Ou seja, a mesma coisa, né? Porque quando n é zero, essa parte aqui vai ser 2. E aqui quando eu começo em n', aqui também vai ser 2. Então dá do mesmo jeito, né? Fica do mesmo jeito. E outra maneira de fazer isso, que é consequência dessa transformação, é alterar o valor da constante. Porque eu posso sair de n igual a 2 e agora o n', né, que era igual a n mais 2, agora eu vou substituir como que n é igual a n' menos 2. E isso, como n e n' vão variar da mesma maneira, com a diferença de uma constante,
O n', que agora é n menos, que é agora o n, que é n' menos 2, agora vai na base do coeficiente. E o n continua indo de 2, tá? Então, os dois vão variar da mesma maneira, com a diferença de uma constante. E aqui em cima, percebam que volta a ficar de S mais N, o que permite que eu continue com a mesma expressão, mas agora eu vou variar de N igual a 2, e a constante, ela agora é uma constante, entre aspas, transladada, né? Uma constante de N menos 2, tá beleza? Tudo isso igual a zero. E ao longo do método de Frobenius, a gente precisa obter a chamada equação inicial. Essa equação inicial é o que resultará nas raízes que nós precisamos para chegar nos valores de S. Esse carinha que vai permitir chegar numa fórmula de recorrência. Tudo isso a gente faz para escrever a solução em uma série de potências. Então eu quero escrever em uma série que é dada por um n. Um n é o que vai variar mais um s. Esse s ele vai ser encontrado, eu vou encontrar os valores dele a partir da equação inicial. E como é que a gente chega nessa equação inicial? A gente sabe que essa parte está variando de 2. Então, primeiro eu vou fazer os casos de n igual a 0 e n igual a 1. Para os casos de n igual a 0, então eu vou ter a de n, agora vai ser a de 0. Eu quero que vocês olhem aqui para cá. Quando aqui for 0, essa parte vai ser 0. Aqui vai ficar s mais 0, vezes s mais 0 menos 1, mais s mais 0 menos μ quadrado. E claro, né, aqui fica x elevado a s. Tudo isso eu representei. Deixa eu só voltar para não ficar muito poluído. Vocês podem pausar o vídeo na hora. Tudo isso eu representei aqui, porque vai ficar S mais 0 é S, S mais 0 menos 1 é S menos 1, S mais 0 é S, e o μ quadrado menos μ quadrado fica aqui, e o x elevado a 0 mais S é x elevado a S. Ok, e quando n é igual a 1, eu também substituí já. Quando n é igual a 1, aqui vai ser S mais 1, vezes, aqui a 1, né? S mais 1 menos 1, mais S mais 1, menos μ quadrado. Vocês também podem dar pausa, embora seja só uma substituição simples, né? Aqui a gente vai ficar com A1 de S mais 1, e S mais 1 menos 1 fica S, S mais 1 aqui, novamente, menos μ quadrado, e x elevado a s mais n, n no caso é 1, então x elevado a s mais 1. Ok, muito bem, e para cá vai ser a partir do caso de n igual a 2, que vamos tratar posteriormente. Tá, bom, quando eu faço a simplificação, então aqui s quadrado menos s, eu vou ter menos s mais s. Então esse s vai ser cancelado, junto com esse s vezes s menos 1, e a gente fica só com s quadrado menos μ quadrado vezes x a s. E o a1 eu vou ter s vezes s quadrado de s vezes 1 mais s mais 1. Então a gente vai ter um binômio, né? Aqui fica s quadrado mais 2s mais 1, que é a mesma coisa que eu vou representar posteriormente por s mais 1 ao quadrado. Tá. E sobre essa parte aqui também. Então, quando a gente aplica as condições, que no caso são esses casos, né, de n igual a 0 e n igual a 1, o caso de índice menor vai ser a equação inicial. E eu vou ter a 0 vezes s ao quadrado menos μ quadrado igual a 0, porque a gente está tratando que x elevado a s é um número diferente
de zero, né? Não faz sentido ele ser zero. E a gente também tem que tratar que a zero é diferente de zero. Porque se ele for igual a zero, é, não vai ter uma solução, né? A equação não vai fazer sentido. Então eu tenho que s quadrado menos mi quadrado igual a zero. E isso aqui vai ser igual a mais ou menos a raiz, né, de mi quadrado, que é igual a mais ou menos mi. Como eu já representei aqui, né, que s é igual a mais ou menos mi, ou explicitamente s é mais mi e s é igual a menos mi. Para o caso de n igual a 1, vai acontecer o seguinte. Eu vou assumir também que x elevado a S mais 1, S mais 1 no caso, né? Deixa eu ver se eu não estou enganado. X elevado a S mais 1. Eu também vou assumir que ela é diferente de zero. E eu vou dizer que a 1 não é zero. Que a 1 não é zero, né? Para que eu faça essa operação. E eu vou chegar nessa equação, que eu já mostrei para você, né? Que é um binômio. E eu vou chegar que S é mais ou menos mi menos 1. Que é diferente do valor que nós obtivemos para a equação inicial. E isso só acontece porque o coeficiente A1 ele tem de ser zero. O coeficiente A1 tem de ser zero. E nós vamos ver que isto faz sentido quando, quando chegarmos na relação de recorrência e substituirmos nas séries, né, nas séries de potência. Porque o método de Frobenius ele procura normalmente os coeficientes pares e A1 determina os coeficientes ímpares. Claro, isso não é uma regra para todas as equações diferenciais, mas isso é algo comum que acontece pelo menos nos exemplos resolvidos do livro existe bastante, né? Eu não estudei tanto a fundo assim este tópico. Mas enfim, A1 tem de ser zero. Como fizemos os casos de n igual a 0 e n igual a 1, nós vamos contar todos os somatórios a partir de n igual a 2. Agora, portanto, somando os termos anteriores, eu vou ter o coeficiente AN, normalmente, de tudo que eu já tinha anteriormente, beleza? Mais o coeficiente de n menos 2. Tudo isso multiplicado de S mais N, tá? Isso vai ser igual a zero. Esse resto é o que a gente já operou, né, em cima. E para n maior ou igual do que 2, nós vamos chegar na nossa querida forma de recorrência. E eu quero calcular, então, uma expressão que seja um pouco mais enxuta para tudo isso aqui que está dentro, né? Menos o mi, que já é isolado. Então, eu vou ter S mais N vezes S mais N menos 1 mais S mais N. Então, S, multiplicando por S, eu vou ter S ao quadrado de Sn de menos S, que eu deixei aqui. O N, eu vou ter ns, que é a mesma coisa que Sn, n quadrado e menos n. E então, tá, eu vou ter algumas informações interessantes. Fazer em azul. Eu vou ter menos S com mais S e menos N com mais N. Logo, eles vão ser cancelados um com o outro e vai sobrar somente os termos S quadrado, N quadrado e 2Sn. O que resulta também, né, convenientemente, em outro binômio, o binômio S mais N ao quadrado. Logo, nós vamos ter outra fórmula semelhante de AN vezes S mais N ao quadrado menos mi quadrado. E aqui eu já estou substituindo como equação, né? Então aqui eu já estou querendo resolver para o AN. Nós estamos querendo resolver para o termo AN. E se eu sei quem é AN, eu vou saber quem é qualquer termo da minha série, né? Que é solução da equação diferencial em questão. Então, nesse caso, quando eu igualo a zero, o termo de x elevado a s mais n
o somatório, eles, entre aspas, eles vão-se embora, né? A gente não precisa mais deles. Como eu disse, né? Perdoe se tiver algum matemático por aí. Mas só para poupar mais tempo também, que eu já estou tomando muito tempo, os vídeos, até mesmo para vocês. Foi mal. Eu vou ter a n multiplicando s mais n ao quadrado menos mi quadrado mais a n menos 2. Tudo isso igual a zero. Enfim, eu vou ter aqui que s é igual a mais mi, dada a equação que nós já havíamos encontrado, dado o resultado, né, da equação inicial. Substituindo, eu vou ter que s mais n, pelo binômio, vai ficar s ao quadrado, que é mi quadrado, mais 2sn, que é 2mi_n, mais n quadrado, menos mi quadrado, mais o termo, a constante, né, a n menos 2, igual a zero. E aqui, então, simplificadamente, eu vou ter 2mi_n mais n quadrado, multiplicados por a n mais a n menos 2. E eu posso ainda deixar em evidência o n e ficar 2mi mais n vezes n e mais o resto igual a zero. Logo, eu vou ter a fórmula de recorrência de que a n é igual a n menos 2 sobre 2mi mais n vezes n. Então, se eu estou falando de A3, isso aqui vai ser igual a de A3 menos 1, então A1 sobre 2mi. Opa, aqui ficou bem errado, na verdade. Vou fazer aqui do lado. A3 igual a de A3 menos 2, que é 1, sobre 2mi mais 3 vezes 3, no caso, né? Sendo que A1 é zero, né? Então, para os termos ímpares, qualquer termo ímpar, ele vai ser zero. Então, se eu tomar, por exemplo, A4, aqui eu vou ter 1 sobre... E ele é negativo também, né? Tô esquecendo disso. A4 vai ser menos A de 2 menos 2, é 2. 2mi mais 2 vezes 2. Então, é só para ilustrar mais ou menos o que é que vai acontecer. E os coeficientes pares, né, eles seguem dessa forma de recorrência justamente porque A1 é igual a zero. Tá, ok. Então, para onde a gente vai agora, né? Vocês viram que quando eu fiz para A4, eu precisava do A2. Isso gera uma fórmula que, na base de todos, eu vou ter um A0. Então, eu tenho que partir de um A0. E para os coeficientes ímpares, né, como eu falei, é exigido que A1 é igual a zero. Portanto, todos os coeficientes ímpares se anulam. Então, a solução vai ser uma função par de x, que vai estar multiplicada por x elevado a mi, já que x elevado a s é igual a x elevado a mi mais mi para a nossa solução. Por conveniência, eu posso fazer que o n é igual a 2k. E se n é igual a 2k, agora eu não preciso variar, né? N é igual a 1, sendo que n é igual a 1 é o termo A1, então não faz sentido porque ele vai ser zero. Não, vamos fazer que n é igual a 2k, porque aí todo termo é par. Então todo termo que a gente fizer para o k vai ser par. Quando eu substituo, né? Eu sei que n é igual a 2k, basta que eu substitua aqui. Que vai ficar, aqui vai ficar 2mi mais 2k vezes 2k, né? Então vai ter um 2 em evidência aqui. Eu posso até fazer, né, essa parte aqui, ó. A gente vai ter que A de n agora vai ser A de 2k. E o A de 2k vai ser igual a, deixa eu só ver aqui, 2k menos 2. A de 2k menos 2. E aqui eu tinha 2mi mais n, que agora é 2k, vezes n, que é 2k. Então, os dois ficam em evidência. Fico com 2 aqui em evidência.
eu posso sumir com esses daqui e ficam Mi mais K, 2 ao quadrado e vezes o K aqui novamente, como eu deixei aqui. Vamos fazer alguns testes para ver como é que se comporta essa solução em série, né? A gente precisa ter uma cara e entender como é que isso funciona. Para K igual a 1, tá. Para K igual a 1 eu vou ter 2K, ou seja, 2. Então vai ser 2 ao quadrado de K. K é 1, então fica Mi mais 1. E o K sendo igual a 1 permanece igual, né? E o negativo, não se esqueça, vezes 2 menos 2, que é a zero. Tá, beleza. Lembre-se que sempre tem que ter o a zero. E aqui ficou 2 ao quadrado. Para K igual a 2, eu vou ter A4. A4 vai ser 2 ao quadrado, né? Sempre tem o 2 ao quadrado. O K agora é 2. Então, por isso que está um 2 aqui multiplicando. De Mi mais 2 de A2. Mas quem é A2, né? A2 é esse carinha aqui. Então, eu vou substituir pelo que já estava aqui embaixo, né? 2 ao quadrado vezes 2 de Mi mais 2. De 2 ao quadrado vezes Mi mais 1, A0. E a gente quer que o A0 esteja no final, né? Do termo. Portanto, 2 ao quadrado com 2 ao quadrado fica 2 à quarta vezes 2. Por que eu não estou multiplicando 2? Porque percebam que vai surgir um termo que é muito semelhante ao fatorial. E na verdade é o fatorial, já dando um spoiler. E aqui está com a diferença de Mi mais 2, né? Tá, beleza. K igual a 3. Quando K for 3, eu vou ter A6, né, já que são só os termos pares. 2 ao quadrado vezes K, que é 3 agora. Mi mais 3, A4. Quem é o A4? É esse cara ali. Vamos substituir. 2 ao quadrado vezes 3 de Mi mais 3, vezes todo esse termo. 2 à quarta vezes 2 de Mi mais 2, vezes Mi mais 1. E aqui vocês vão entender o porquê que eu deixei, né? Porque esse agora está 2 à sexta. O 2 à quarta com 2 ao quadrado está 2 à sexta. E o 3 com 2 fica 3 vezes 2. De Mi mais 3, de Mi mais 2, de Mi mais 1, a 0. Sempre no final é interessante que seja o a 0. O que é que está acontecendo aqui, né? Quando aqui é 6, aqui é 6. E aqui eu tenho 3 vezes 2. Quando aqui é 4, aqui é 4 e aqui eu só tenho 2. Para K igual a 2. Ou seja, eu vou ter que... Assim, e o detalhe que eu mesmo deixei passar, né? Como A2 era negativo e o A4 na fórmula, pela própria fórmula já tem negativo, ele fica positivo. Eu mesmo deixei passar essa. Eu pedi para prestarem atenção, eu mesmo deixei passar. O A4 fica positivo, tá beleza? Se o A4 fica positivo, quando ele parte do 2 positivo, depois é 4, ou parte do 2 negativo, no 4 é positivo, no 6 é negativo, então ele vai alterando de tal forma que é menos 1 elevado a k, de 2 elevado a 2k, então quando aqui era 6, aqui é 6, aqui é 6. De k fatorial, vocês estavam vendo, né, que quando era 3 fatorial. 3 vezes 2 vezes 1, 1 não aparece, mas a gente sabe que está lá. De Mi mais 1 até de Mi mais 2 até Mi mais K. Quando K era igual a 3, ele fazia toda essa multiplicação até Mi igual a 3. Ou até K igual a 3. Todos com a zero no final. Então, muito legal, a gente encontra uma fórmula de recorrência um pouco mais explícita. E podemos fazer ainda que, por conveniência, padronizar a solução do A0, e aqui é um pouco mais complexo, né? Padronizar a solução do A0 como sendo uma dependente da função gama. A função gama sendo a expansão, né, da expressão fatorial, do cálculo do fatorial para números reais, para qualquer número, sem ser números inteiros positivos, né?
Então eu vou dizer que o A0 é igual a 1 sobre 2 elevado a mi de gama de 1 mais mi. E por que é que eu vou fazer isso? Porque percebam que embaixo, se A0 é isso, então eu teria aqui que na fórmula é A2K igual a menos 1 elevado a K, 2 elevado a mi, 2 elevado a K. Eu vou ter aqui 2 elevado a 2K mais mi. Está muito pequeno, mas acho que vocês conseguem ver. De K fatorial. E embaixo eu vou ficar com gama de 1 mais mi. E eu vou multiplicar 1 mais... Opa, mi mais 1. Mi mais 2. Mi mais 3. Até mi mais K. Então eu vou ter algo semelhante ao fatorial disso aqui em uma função que já representa o fatorial, que é a função gama. Por que eu estou falando isso? Porque vai existir uma relação muito interessante. Aqui embaixo vai ficar, né, como vocês viram, gama de mi mais 1 vezes mi mais 1, mi mais 2, até mi mais k. E isso vai ser igual, por incrível que pareça, a gama de mi mais k mais 1. Por quê? A gente sabe que gama de x mais 1 é x vezes gama x. Logo, quando eu faço gama de mi mais 1 vezes, mi mais 1 vezes gama de mi mais 1, vai ser gama de mi mais 2. Porque é a mesma coisa de fazer... Porque é a mesma coisa de fazer gama de mi mais 1 mais 1. E aí cai nessa fórmula aqui. Ficou parecendo um vetor ao contrário. Quando eu faço mi mais 1 de mi mais 2 de gama de mi mais 1, a gente já viu que gama de mi mais 1 vezes mi mais 1 é gama de mi mais 2. Mas aí vai ter outra fórmula de recorrência, e aqui fica gama de mi mais 3. Quando eu faço até mi mais 3, vai chegar até gama de mi mais 4. Vocês já entenderam como é que funciona? Para mi mais 1 de mi mais 2 até mi mais k vezes gama de mi mais 1, a gente vai ter que vai chegar em gama de mi mais k mais 1, sempre. Usando este fato e obtendo a série explícita para a solução y de x, que é representada por esse j, que eu quis fazer diferente, né, mas só saiu um j normal, j mi de x, e chamada de função de Bessel de ordem mi, vai ser representada por que a função de Bessel é j de x de ordem mi do somatório de k igual a zero até infinito de menos 1 elevado a k de todo esse termo aqui, né, de k fatorial, a função gama de mi mais k mais 1 de 2 elevado a k mais mi e x elevado a 2k mais mi, já que essa foi a definição do A0, parte do A0, né, que nós tomamos, e parte do x, né, que a gente na função tinha um x elevado a um s mais n, como nesse caso o s, o nosso n, o nosso n, ele agora é 2k, e eu vou ter a ordem mi, calma aí que eu me confundi, como s é igual a mi e o n é igual a 2k, então o s de x elevado a s mais n vai ser agora x elevado a mi mais 2k, ou como eu coloquei ali, 2k mais mi, a mesma coisa. E essa é a famigerada função de Bessel. Função de Bessel de primeira espécie. E aqui eu vou colocar ordem mi. Bom, por que eu não vou abordar muito mais coisa acerca disso? Para a gente falar e operar nesta função vai exigir uma análise bastante complexa, e complexa literalmente.
Até certo ponto dá para ir tudo bem, tudo tranquilo, mas vai exigir que eu trate de análise complexa com vocês, assim como outros temas que exigem um conhecimento um pouco mais profundo de séries e sequências. E esse não é o objetivo da gente, né? O meu objetivo era apresentar esta função para vocês, e nós chegamos nessa apresentação, e vocês viram que ela é solução da EDO de Bessel, que, bom, deixa eu só resumir, o caminho foi esse, foi a EDP de Helmholtz. A gente saiu de um EDP para um EDO, que é EDO de Bessel. A gente solucionou pela função de Bessel. Muitos problemas físicos exigem tem uma geometria cilíndrica ou esférica. Eu não tratei sobre a forma esférica, mas pode ser tratada tal qual a função cilíndrica. E muitos problemas físicos, não necessariamente iguais ao problema que geraram a EDP de Helmholtz, que foi a propagação do som, vão exigir este tipo de formulação. Então você consegue transpor o problema físico que necessita, que vem dessa EDP para um EDO, e essa EDO já é resolvida pela função de Bessel. Então, se você analisa as características da função de Bessel, você sabe exatamente como o sistema físico se comporta, seja nas suas condições de contorno, seja no seu geral. Portanto, isso aqui foi mais uma apresentação da função. E agora nós vamos resolver ou mostrar um problema exemplo do livro do Afkin, acerca de como isto aparece, né, naturalmente em situações como o eletromagnetismo. Vamos lá. Aplicação no exemplo 11.1.2 do livro do Afkin. Creio eu que eu estou usando a sétima edição em português, mas enfim, existem algumas mudanças para o livro, mas se vocês forem nos exemplos para o primeiro tópico das funções de Bessel, normalmente é o capítulo 11, já vai estar lá, que é a cavidade ressonante cilíndrica. Esse é um exemplo que o livro ele tira ou ele consulta os detalhes do livro Eletrodinâmica do Jackson. Eu não li este livro, eu não vi de fato todos os detalhes, até porque eu ainda não paguei a Eletrodinâmica, então me perdoem pela minha ignorância nesse sentido. Vão existir algumas coisas que eu não vou saber, então me perdoem, mas vou dar meu máximo aqui para tentar explicar melhor para vocês. O que é a cavidade ressonante cilíndrica? Muitos problemas físicos eles vão exigir cavidades, né? Vai existir cavidades. Isso está presente, como no próprio exemplo diz, em muitos dispositivos. Então, muitos dispositivos, eu escrevi errado, mas muitos dispositivos eletrônicos, eles exigem que existam cavidades. E uma cavidade é o seguinte: se as extremidades de um cilindro forem superfícies, ele é denominado cavidade, tal como a definição do exemplo nos dá. Então, cavidades ressonantes vão ser cavidades em que existem aqui uma ressonância, uma propagação de ondas que ressoem, que tenham modos de vibração ressonantes neste intervalo L de comprimento. Então, aqui eu vou ter duas tampas, né? A tampa superior e a tampa inferior. Aqui eu vou ter uma superfície que a gente está enxergando vazado, né? Mas não é a superfície vazada, é uma superfície mesmo aqui, mas que eu fiz assim para a gente enxergar melhor. De raio A, tá? De raio A e de altura L, como vocês já estão vendo aí. Então nós temos as extremidades, vai de Z igual a 0 até Z igual a L, e são paredes condutoras perfeitas, então não vão haver perdas aí, e perdas do eletromagnetismo na transferência de energia elétrica e magnética também.
Então, o que a gente sabe é que o campo elétrico de Z ele vai ser igual a zero e vai ser igual ao campo elétrico na direção θ, quando Z é igual a zero e quando Z é igual a L. Ou seja, quando Z é igual a zero e quando Z é igual a L, o campo vai ser zero, porque vocês vão ver a explicação daqui a pouco, mas envolve o fato de não existirem campos elétricos tangenciais às superfícies. Ele quer que seja um campo elétrico todo direcionado, tá beleza? E o campo elétrico dado pela direção radial também vai ser igual ao campo elétrico na direção θ, quando o raio for igual a A. Ou seja, o que é que ele está falando com isso é que quando ele chega na borda, quando o raio é igual a A, também não faz sentido existir um campo elétrico. Então não tem campo elétrico nas bordas nem na superfície das tampas, tá certo? Dentro da cavidade vai existir um vácuo, e isso é importante porque vai permitir a aplicação mais geral das equações de Maxwell. E a gente vai saber que existe essa igualdade. Eu sempre confundo, mas esta aqui é a permissividade do vácuo e essa acho que é a permeabilidade magnética. Ou eu troquei, enfim. Me perdoem pela minha ignorância, mas isso vai das equações de onda, né? Que sempre a gente tem lá 1 sobre c quadrado, que é 1 sobre a velocidade da luz. Ondas magnéticas no interior de uma cavidade ressonante oscilam com dependência harmônica do tempo de E de menos I ômega t, onde ômega é a frequência, o que resulta de separar o tempo das variáveis espaciais em equações de Maxwell. E assim, isso já vem desde a primeira aula em que nós separamos e resolvemos a EDP de Helmholtz. Existe essa configuração, né, que o tempo varia com exponencial negativa, complexa. Quando a gente separa o tempo das variáveis espaciais em equações de Maxwell, surge essa equação que vem da equação que gera a equação de onda, que é o rotacional do campo elétrico. E o que é o rotacional do campo elétrico? Né? Aqui vai dar que é menos 1 sobre c quadrado de del quadrado del t quadrado, onde é o campo elétrico. E isso vai ser relativo ao campo elétrico vezes 1 alfa ao quadrado, que é ômega sobre c. Por que é que eu estou fazendo isso? Advindo das equações de Maxwell, a gente tem, e das relações de análise vetorial novamente, vocês veem o quão importante e quão é necessário isso para estudar equações e funções especiais. O rotacional do campo elétrico vai ser igual àquela relação, né? Se eu não estiver enganado, é a relação de Bach menos cabo, em que você tem o produto interno de um vezes o produto menos o produto interno de outro. Então aqui você vai ter o Laplaciano aplicando em E aqui você vai ter o divergente de onde eu vou aplicar o gradiente depois, tá? Então aqui eu tenho o Laplaciano de E e o divergente de E, onde depois eu vou aplicar o gradiente. No vácuo, as equações de Maxwell dizem que o divergente de E vai ser igual a zero. Então, o divergente do campo elétrico é zero. Logo, esse termo vai ser zero. Esse termo aqui vai a zero. Eu vou ter que o Laplaciano ao quadrado de E vai ser igual a equação lá da onda, a parte esquerda, né? Ou boa parte da equação da onda, menos aquela constante que a gente estava trabalhando, onde alfa é ômega sobre c. Aqui eles ficam negativos porque essa equação estava negativa e eu passei para o outro lado, dividindo por menos 1. Resumidamente, a parte espacial do campo, então quando eu estou tratando desta e desta parte, que ditam a parte espacial do campo elétrico, vão gerar esta equação, famigerada equação, que é a EDP de Helmholtz. E coincidentemente, existem muitos problemas físicos no qual a análise espacial de um campo ou de como
se propaga uma onda, vai gerar uma EDP de Helmholtz. Por isso que ela é tão falada e tão estudada. A componente Z do campo EZ na somente parte espacial satisfaz a equação escalar de Helmholtz, né? Porque aqui a gente está tratando de equação vetorial, enfim, aqui parte para os módulos. Eu quero saber qual o valor, né, do campo. Uma vez que EZ é conhecido, as equações de Maxwell determinam Eθ, que é o campo para a componente angular, totalmente. E a gente vai separar a variável z de rθ, já que o campo elétrico, né, ele não é só dado por EZ, ele também tem ER e Eθ. E eu vou separar por duas funções. Uma função v, que vai de rθ, e uma função w, que vai somente a z. Tá beleza? E vamos utilizar o Laplaciano ao quadrado. Laplaciano ao quadrado, lá vai o Laplaciano em coordenadas cilíndricas. E eu vou dividir por EZ. Então eu vou fazer um processo semelhante que eu fiz à aula anterior. Eu vou substituir o Laplaciano em coordenadas cilíndricas, já que a geometria é cilíndrica. E eu vou substituir que EZ é dado por esse aqui, VW. Então eu vou aplicar o Laplaciano em VW aqui. O Laplaciano aplicado fica dessa maneira. 1 sobre R de del R, de R del EZ del R, mais 1 sobre R quadrado del quadrado EZ del θ quadrado, mais del quadrado EZ de del Z quadrado, mais alfa quadrado EZ. Eu vou substituir que EZ agora é VW. Eu achei que eu não tinha feito essa parte, por isso estava explicando antes. Eu vou ter 1 sobre R de del Z, de R vezes W, já que W não varia com R, del V del R, de 1 mais R quadrado, W, del quadrado V del θ quadrado, pela mesma razão. E V fica de fora agora, porque somente W varia com Z, mais alfa quadrado, VW igual a zero. Eu vou dividir por VW, e aqui eu tinha W, vou dividir por VW, fica 1 sobre V, e onde tem W, vai ser dividido por 1 sobre V. Então aqui vai ser 1 sobre R de del R. Perdoem pelos barulhos, né? Os jogos escolares estão acontecendo por aqui. Tá retomando. 1 sobre R de del R, de R del V del R, mais 1 R quadrado, del quadrado V, mais del θ ao quadrado, tá? Multiplicados por 1 sobre V. Onde tem V, vai ser 1 sobre W, de del quadrado W, del Z quadrado, mais alfa quadrado, igual a zero. Bom, o que é que eu vou fazer? Nesta parte, eu vou deixar explícito, já que aqui existe uma regra do produto. Derivada da primeira vai ser 1 vezes del V del R, mais a derivada da segunda vezes R. Multiplicando por 1 sobre R, fica desta maneira. Substituindo de volta, eu fico com isto tudo. E aqui, eu passei para o outro lado, este termo, por isso que ele fica negativo. Então, eu passei por outro lado este termo aqui, por isso que ele fica negativo aqui. E eu incluí o alfa quadrado, eu incluí aqui, tá certo? Mas lembre-se que eu multipliquei por um V, já que aqui é todo mundo que é 1 sobre V. Eu multipliquei ele por um V. V dividido para V é 1. Então, eu só deixei ele aí dentro porque a gente vai precisar. Novamente, vamos incluir uma constante de separação que eu chamei de K quadrado. E eu vou encontrar que a solução para W, que é essa equaçãozinha aqui, vai ser a solução do oscilador harmônico de onda estacionária, com A e B constantes. E essa é uma equação muito conhecida, né? Uma equação de segunda ordem, que nós vimos muitas vezes ao longo de Física 2, ali Física 1, até em EDO também, tá beleza? E a solução dela, a solução W, é dada por essa composição de seno e cosseno.
E a gente resolve então para W, mas ainda falta resolver para V. Então para V de Rθ, eu vou ter essa equação que eu preciso resolver ainda, e ela é igual a K quadrado, tá beleza? Então eu vou ter tudo isso aqui igual a K quadrado, constante de separação. Eu multiplico por V, então o que estava sobre 1 sobre V agora vai para fora do colchete. E eu vou ter que gama ao quadrado é alfa ao quadrado menos K quadrado. Como multiplico sobre V, como multiplico por V, é a mesma coisa de eu primeiro deixar para fora o alfa e passar o K quadrado que estava para cá, lado esquerdo da equação com menos K quadrado, e agora sim multiplicar por V. Por isso que ele fica gama ao quadrado V. E o resto da equação permanece inalterado. Só foi essa alteração que nós fizemos. E vamos utilizar de novo a separação de variáveis, onde V agora vai ser uma função, claro, de R e de θ, mas agora separadas. Então eu vou substituir este V nessa equação, ficou muito feia a seta, eu vou substituir nesse V nessa equação e dividir por V. Então eu vou ter V, que agora fica d quadrado u por φ, enfim, fica toda essa parte aqui. E quando eu dividir por u φ, que agora vai ser o nosso V, né? Eu vou ficar com o termo u sobre 1 sobre u multiplicando d quadrado u dr quadrado. Isso é um detalhe, agora não é um derivado mais parcial, porque nós estamos resolvendo a equação mesmo, né? Não tem mais duas funções, não tem mais funções além destas. D quadrado u dr quadrado mais 1 sobre r du dr de 1 sobre φ de 1 sobre r quadrado d quadrado φ dθ quadrado mais gama ao quadrado igual a zero. Se eu faço multiplicando por r ao quadrado, percebam que eu vou ter outra situação semelhante. Eu fico com uma expressão do lado esquerdo, e esta expressão, o r vira 1, né? Se torna 1 de r quadrado sobre r quadrado, e eu passo para o lado esquerdo. Essa também vai ser uma EDO muito conhecida, que vai ser de d quadrado φ, d quadrado θ ao quadrado, igual a outra constante de separação, m quadrado. Quando eu multiplico por φ, fica m quadrado φ igual a zero, que possui solução de φ igual a e elevado a imθ, que é a variável, onde m quadrado pertence aos inteiros, sendo ela periódica no eixo azimutal. Tá ótimo. Então a gente já tem a solução para W, a solução para φ. Falta agora a solução para U e R, né? U que depende de R, que é a EDO radial. A EDO radial vai ser esta parte aqui que eu quero resolver, e ela vai ser igual à constante de separação. Se eu multiplico pelo inverso do que está aqui, né? Se eu multiplico pelo inverso do que está aqui, que é r quadrado sobre u, o inverso u sobre r quadrado, toda esta parte ela vai ser simplificada, e a constante fica multiplicada por m quadrado r quadrado u. E só um detalhe, né, que eu acabei esquecendo de colocar. Eu incluí o gama ao quadrado aqui dentro, fazendo com que gama ao quadrado que agora está sendo multiplicado por r ao quadrado seja multiplicado por u, porque quando eu faço gama ao quadrado vezes r ao quadrado dividido por u vezes u, ele sai gama ao quadrado r quadrado. Então, só para deixar claro essa parte, eu incluí o gama ao quadrado r quadrado dentro dos parênteses. Não estava me lembrando disso no passo a passo. Tá, a gente inclui aqui, beleza? E fazendo as multiplicações e passando para o lado esquerdo, não sei porque eu falei esquerdo, da equação da EDO, eu vou ter
que U vai ser semelhante a esses dois termos, por isso que eu deixo em evidência, né? E fica gama ao quadrado menos m ao quadrado sobre r ao quadrado de toda esta equação aqui. E eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer que ρ, e aqui eu quero que prestem bastante atenção também, né? Que ρ é igual a gama r. R é nossa variável. Talvez no problema, se você estiver acompanhando pelo Afkin, ele faça o contrário. Eu acabei não deixando isso explícito, mas eu preferi utilizar o R ao invés de ρ, mas não vai ter problema nenhum. Basta ter cuidado na hora de substituir. O ρ é igual a gama R. Portanto, R, que é a nossa variável, é igual a gama sobre ρ, que é a variável que eu estou... ρ, no caso, que é a variável que eu estou incluindo no problema. Então, dr é igual a dρ sobre gama. Tá, beleza? Então, ρ é igual a gama R. Portanto, R é igual a gama sobre... Vixe Maria, é igual a ρ sobre gama. E dr é igual a dρ sobre gama. Agora funcionou. Para calcularmos as derivadas, eu quero utilizar a regra da cadeia com cuidado. Por quê? Enfim, só um adendo, né? Eu fiz todo esse processo de modo até simples, né? Acompanhando ali pelo livro. Mas quando chegou nessa parte, eu tinha me esquecido simplesmente da regra da cadeia. Eu tive que passar um tempo para chegar na solução, né? Às vezes as coisas simples você não se lembra. du dr, agora eu quero que R seja ρ sobre gama. Portanto, eu vou ter uma regra da cadeia em que R vai depender agora de ρ. Então, du dρ vezes dρ dr. Mas dρ dr, já que dr é igual a dρ sobre gama, então dρ dr é igual a gama. Eu vou fazer a multiplicação cruzada. E aqui dρ dr vai ser igual a gama. Portanto, eu vou ter du dρ vezes gama. E du dr vai ser igual a gama du dρ. Para a segunda derivada, eu também vou fazer a regra da cadeia aplicando duas vezes. De d de dr, de du dr. Mas du dr, nós já sabemos que é gama du dρ. E eu posso intercalar, né, os operadores diferenciais. E eu vou ter du dr novamente, sendo derivado em d dρ. Mas du dr é gama du dρ. E eu vou ter gama ao quadrado da segunda derivada de du dρ, que posso substituir na minha equação original. Agora, fazendo a transferência de R para ρ sobre gama, tá? Portanto, a derivada segunda se torna gama ao quadrado d quadrado u dρ quadrado. A derivada primeira se torna gama du dρ. E 1 sobre R, já que R é ρ sobre gama, vai ser gama sobre ρ. E aqui vai alterar somente o R quadrado, né? Já que R é ρ sobre gama, fica ρ quadrado sobre gama ao quadrado, embaixo da fração de m quadrado. Eu vou ter então um termo de ρ quadrado, ou de gama ao quadrado, ρ, vixe Maria, gama vezes gama vai ser gama ao quadrado. Eu vou ter aqui outro gama ao quadrado, que já tinha na equação, e este gama ao quadrado, como ele está embaixo, ele vai para cima no numerador. Então eu vou ter um fator de gama ao quadrado em todas as equações, que quando eu divido por gama ao quadrado, eu chego novamente na EDO de Bessel, agora de ordem m, mas percebam bem, quem está embaixo, né, quem está nessa posição é quem determina quem é a minha variável. Então, nesse caso, quando eu comparo com a equação anterior, ele também era de ordem m, né? Eu esqueci do quadrado aqui, desculpem.
Ele também era de ordem M, mas ele era o J de X. Então, aqui nesse caso vai ser o J de Rho. Tá, beleza? Então, nós chegamos nessa equação, nessa ODO de Bessel, muito bonita. Portanto, nós usamos a solução regular, que é Jm de Rho é igual a Jm de R gama. Por quê? Rho, porque R é igual a Rho sobre gama, logo Rho é igual a R gama. E eu sei que a solução EZ vai ser quem? EZ vai ser a multiplicação da solução V pela solução W. E a solução V, a solução W a gente já tem aqui. A solução V é dada pela solução de U e φ. A solução de φ vai ser essa exponencial. E a solução de U foi a função de Bessel. Logo, EZ é dado pela função de Bessel vezes a exponencial vezes essa composição de senos e cossenos. Uma solução muito bonita mesmo, né? Junta vários aspectos ressonantes, né? De tudo que tem a ver com oscilação e ressonância numa mesma equação. Muito legal. Em que a constante gama é determinada pela condição de contorno EZ igual a zero para R igual a A. Nesse caso, a gente vai aplicar as condições de contorno e eu quero chegar na solução. Porque se eu estou aplicando para a função de Bessel de gama R e eu quero determinar quem é gama, para determinar a função específica, né? Essa é a solução geral. Agora eu quero a solução particular. R tem que ser igual a A para a condição de contorno. Ou seja, gama A tem de ser uma raiz da função de Bessel de ordem M. Isso dá um conjunto discreto de valores Mn, gama de Mn, em que n designa a enésima raiz da função de Bessel de ordem M. Para o módulo de oscilação transversal magnético, e aqui um detalhe bem técnico, né, da eletrodinâmica, ou TM, com Hz igual a zero, as equações de Maxwell estão implícitas. Sinceramente, me perdoem, porque eu não vou saber explicar exatamente o que é isto. Mas ele até disse que, se quiser, você pode consultar mais detalhes em Jackson, né? No livro do Jackson, em leituras adicionais, em Resonant Cavities, né? Cavidades ressonantes, para que você compreenda melhor. Então, me perdoe se eu vou ficar devendo. Ele diz, então, que o campo perpendicular vai ser o operador nábula perpendicular del EZ de del Z, e esse operador é dado por del de del R de 1 sobre R del de del θ, tá? Semelhante ao que a gente tem em coordenadas cilíndricas, semelhante. Isso significa que EZ tem de ser mais ou menos semelhante, né, a um cosseno de kz. E isso significa estabelecer que A é igual a zero. E se A for igual a zero, de modo que o campo perpendicular proporcional ao seno de kz tem de ser zero nas condições de contorno, em Z igual a zero e L. Bom, a gente vai ter todas essas condições para que possa ser satisfeita a equação, e isso estou aplicando na solução geral que nós obtivemos. K, então, deve ser π sobre L, onde P é um número inteiro, não nulo, e L vem das nossas condições de contorno. Assim, os campos elétricos tangenciais ER e θ desaparecem em Z igual a 0 ou L, justamente porque ele quer que nas paredes não exista uma componente radial nem uma componente angular do campo elétrico. Portanto, se A igual a 0, o campo elétrico em Z, derivando, né, em relação a Z,
para z igual a 0 e L, que é o modo lá que ele fala de oscilação transversal magnética. E eu vou aplicar, né, que a constante gama ao quadrado, como a gente definiu, é igual a alfa ao quadrado menos k quadrado, onde alfa era igual a ômega sobre c, né, lá do começo, e k agora vai ser p π sobre L. E o texto ao quadrado fica dessa maneira. Como agora gama vai ser gama de Mn, eu vou ter um alfa de Mn dividido por um alfa. E a solução geral finalmente será a superposição para M, N e P como fatores inteiros da função de Bessel de ordem M com a variável gama de Mn de R. E aqui eu vou variar, né, de positivo e negativo para uma constante agora, né, que a constante agora vai ser uma superposição de outras constantes do cosseno de πz sobre L, tá joia? Essa vai ser a solução, que também continua sendo muito bonita, do problema da cavidade ressonante cilíndrica. Usando os resultados das duas condições de contorno e da constante de superposição m², a frequência angular da nossa oscilação é dada pelo quê? Ômega de MNP de C vezes alfa quadrado MNP sobre alfa, que era gama ao quadrado, mais π quadrado sobre π quadrado P quadrado sobre L quadrado. Nesse caso, eu vou ter que alfa era igual a ômega sobre C, né? Então, não, desculpa, estou viajando aqui. Enfim, essa vai ser as frequências permitidas pela oscilação, né, pela ressonância. E eu só queria deixar bem claro que essa é uma aula de mais apresentação. Existem soluções gráficas muito interessantes para essas funções. Se der tempo, eu incluo nos vídeos, mas como eles ficaram muito longos, eu peço aí a paciência de vocês, né? Para talvez futuramente eu abordar essa minissérie com um pouco mais cuidado. Então, meus sinceros abraços para todos vocês que assistiram os vídeos e muito obrigado mesmo. Perdoem pelos erros e por algumas incongruências que eu mesmo sei que tiveram ao longo do caminho. Enfim, fiquem com Deus. E é isso. Valeu.